Oba, aqui é o Danilo Mazzucchin e hoje nós vamos falar sobre ranqueamento orgânico no Google. Nós falaremos sobre SEO. Eu separei 10 dicas em que nós aplicamos dentro da Mazzucchin constantemente para melhorar o ranqueamento orgânico dos nossos clientes. São dicas altamente aplicáveis e que, com toda certeza, se você fizer certinho, você conseguirá melhorar o ranqueamento orgânico das suas URLs. Teu site, blog, loja virtual. Ponto muito importante, eu criei um artigo no blog, onde tudo o que eu vou dizer aqui dentro deste vídeo tem o passo a passo de como você realiza, tá? Primeira dica é, utilize as tags da maneira correta. Como assim, Danilo? Utilize as tags da maneira correta. Vamos falar, por exemplo, do title, o título do site. No title é uma das tags mais importantes em que você deve preencher no teu site. A palavra-chave, o termo em que você deseja aparecer no Google, nos motores de busca, deve conter dentro do título. Então, se você quer, por exemplo, aparecer como... Vamos pensar que você é uma serralheria. Eu quero aparecer como serralheria de portão, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar esse termo serralheria de portão dentro do seu title, dentro do seu título, só que você não vai simplesmente colocar serralheria de portão e acabou. Não, você vai criar uma frase para que o Google, enfim, os motores de busca, eles possam ler esta frase e fazer sentido para eles. Como que eu poderia colocar, então, Danilo, por exemplo, serralheria de portão é na Mazzucchin, algo desse sentido? Serralheria de portão com ótimos preços, algo dentro desse aspecto, uma exclamação no final, sempre uma frase, tá? Você está procurando serralheria de portão? É uma pergunta e faz sentido, né? O usuário que pesquisou, ele está procurando por uma serralheria de portão. Então você colocou o termo e tem inclusive ali uma pergunta dentro desse título, muito possivelmente é persuasivo, o usuário tende a clicar nesse título. Bom, a primeira dica então é, coloque o title, o título, da maneira correta. Aquele termo que você deseja aparecer, ele tem que estar no título, mas dentro de um contexto, dentro de uma frase. Toma cuidado com o tamanho dessa frase que você coloca também. Frase ela não pode ter mais do que 70, 75 caracteres, senão o Google ele vai cortar essa frase e aí provavelmente vai perder o sentido da frase que você escreveu. Ele vai cortar no momento da exibição para o consumidor, quando o usuário ele for digitar aquele termo. Saiba utilizar outras tags, como por exemplo H1. Quando você estiver fazendo o código lá do teu site, ou o seu programador, enfim, ou a empresa que você está contratando, aquele site já pronto, certifique-se de que o H1, o P, o H2, enfim, essa composição de tags ela está definida da maneira correta. Se, por exemplo, você colocar uma frase, uma palavra em que você não deseje aparecer, não é a mais importante para você, dentro de um H1, o Google ele vai entender que é com aquela palavra, com aquela frase que você quer aparecer no Google. Então, a partir desse momento, a frase, o termo em que mais você deseja aparecer, para o Google não é este, não tem então coesão, não tem aderência entre o que você deseja e o que você está transmitindo para o Google. Busque sempre repetir os termos dentro de um contexto, dentro daquilo que você está digitando do texto do teu site e sempre colocando o termo que você mais deseja aparecer, ou inclusive também termos semânticos ao termo em que você deseja aparecer, dentro do H1, no subtítulo, no H2, coloca também o termo semântico a este que você quer aparecer, a sua preferência de exibição dentro do Google, o termo que você entende que é mais coeso para você, tá? Então, saber utilizar as meta tags é fundamental. Conforme eu disse, lá no artigo do blog, que está aqui na descrição desse vídeo, eu explico, eu coloco o passo a passo, eu disponho o passo a passo de como que você pode fazer as inserções das tags da maneira correta. A segunda dica que eu dou para você está voltada às meta tags. Meta tag tem diversas, eu vou falar sobre duas específicas, robots e description. O robots é um arquivo que você vai colocar na sua hospedagem, eu ensino a criar esse arquivo dentro do artigo do blog, e você vai falar para o Google, Google, eu quero que você indexe essas páginas, e Google, eu não quero que você indexe essas páginas. Tem páginas para nós que não faz sentido o Google indexar. Por exemplo, uma página onde é um login de um usuário, né? Na verdade, lá um painel restrito. Imagina uma loja virtual que é a página de pedidos do consumidor. Aquela página de pedidos não é interessante ser ranqueada, está indexada dentro do Google. Uma página, por exemplo, de envio de mensagem, envio de e-mail, não é interessante estar indexada dentro do Google, assim como diversas outras são. Então, nesse arquivo robots, nós vamos definir as páginas em que nós queremos que o Google
faça indexação, o Google, outro motor de busca, faça indexação, e aquelas que nós não desejamos que ele faça a indexação. Ainda em meta tags, que é a segunda dica, o description ele é muito importante, meta tag description. Meta tag description ela vai sempre ser exibida quando um usuário for no Google digitar um termo de pesquisa, você vai observar que vai aparecer o título, depois vai aparecer o URL e vai aparecer uma frase, né, a descrição. Essa descrição é a meta tag description. Se você não inserir dentro do teu código a meta tag description, o Google ele vai pegar algum bloco do teu site de escrita para poder compor aquela descrição. Por quê? Ele quer informar para o consumidor dele, o Google quer informar para o consumidor dele, para o usuário, que o máximo de informações possíveis antes dele clicar. O Google ele não quer que o consumidor dele, o usuário dele, tenha uma má experiência. Então sempre o Google ele busca fazer o quê? Exibir mais informações, dar mais informações para o consumidor, para o usuário, antes que ele clique, tá? Então esse description você deve ser muito persuasivo quando você escrever. Imagina que você colocou lá o título, né? Por exemplo, você está procurando serralheria de portão? Esse foi o título que você colocou. E você quer aparecer como serralheria de portão. Esse mesmo termo que você colocou, serralheria de portão, que você quer aparecer, tem que ter também na descrição, no description. Porque se o usuário digitar serralheria de portão e o Google, e você tiver colocado no description, o Google ele vai colocar um strong, ele vai colocar um negrito no serralheria de portão lá na descrição, fazendo com que o teu anúncio, né, essa tua exibição, esse teu resultado natural, ele fique mais chamativo do que os demais que talvez não tenham esse serralheria de portão, vai ficar negrito. Então a pessoa chama mais atenção, né? E a pessoa então tende a clicar mais, a sua CTR ela tende a ser melhor, a sua métrica de taxa de cliques. E sempre você deve pensar que é um anúncio o description. Então como você vai colocar? Não vai colocar assim, serralheria de portão. Acabou, né? Você vai colocar. Se você está procurando serralheria de portão em, pode até colocar a cidade, que ajuda no ranqueamento. Se você for serralheria, você não vai atender, provavelmente, diversas cidades diferentes, né? Por exemplo, eu estou em Guarulhos, São Paulo. Vamos imaginar então que é Guarulhos aqui a serralheria. Se você está procurando a serralheria de portão em Guarulhos, São Paulo, você encontrou. Entre em contato conosco agora mesmo. Opa, fiz aqui a minha descrição. Então, eu contextualizei e fiz uma chamada para ação, para que o usuário ele possa clicar e entrar em contato com o meu time, me chamar, ou chamar, enfim, algum dos meus colaboradores para que a gente possa começar o engajamento. Fato é que sempre o description ele deve ter o título em que você colocou lá no title e ele deve ter essa contextualização e a chamada para ação para que o usuário ele possa clicar e entrar em contato com você, ou fazer a compra, se for uma loja virtual, ou consumir o teu conteúdo, se for um blog, e assim por diante. Terceira dica, essa é muito importante, as outras também são, né, fundamentais, inclusive o próprio title ele é um dos pontos mais importantes quando você está fazendo o planejamento e implantando, mas essa também é fundamental, que é quanto à velocidade. Você sempre deve buscar fazer com que as suas páginas elas sejam mais velozes. O Google ele fala hoje sobre a abertura de 3 segundos. O ideal é que as páginas elas abram em 3 segundos. Contudo, tem algumas páginas, por exemplo, de loja virtual, onde você precisa utilizar uma imagem um pouco mais pesada para que o usuário ele possa visualizar melhor a imagem. Outrora, você tem que utilizar aquele recurso de Tour 360, que ele é um recurso mais pesado quando você faz a integração dele, ou tem que colocar vídeo. Tudo que você vai colocando na sua página vai deixando a sua página mais carregada, né? Mas sempre você deve buscar criar mecanismos, você deve trabalhar dentro de uma sequência lógica que lhe permita ter uma página mais rápida. O Google ele dispõe uma ferramenta, por exemplo, uma das, né, que é o PageSpeed Insights, eu vou deixar também o link na descrição dessa ferramenta, em que ele mostra a velocidade, como o Google hoje está encarando o teu site, a nível de otimização e a velocidade do teu site. Então você vai poder ter uma nota de 1 a 100. Tá? Uma nota 80, 85 já é uma nota considerada boa. A partir desse momento que você passar no PageSpeed Insights, o Google ele vai mostrando o que você pode otimizar para poder aumentar a velocidade. Então você vai poder reduzir o peso das imagens, você vai poder mudar a posição de CSS e JavaScript, você vai poder mudar a tecnologia de imagem, você vai poder utilizar algumas técnicas de compressão de código. Talvez, não sei se você é programador que está assistindo, se você é publicitário que está assistindo, se você é empreendedor, empresário que está assistindo esse vídeo, alguns termos aqui fiquem, opa, não estou entendendo muito bem. Lá no artigo do blog eu explico item a item. E tem pontos aqui que você não será você efetivamente que vai colocar a mão na massa. Vai pedir para o seu programador, vai pedir para a empresa que você contratou o site, tá? Porque esse é um SEO on-page e, obviamente, quem criou a plataforma, com toda certeza, ela entende completamente como deve ser realizado os procedimentos para poder aumentar
a velocidade do teu site. Quarta dica, dica também muito relevante, link entre as páginas. Quanto mais links, presta atenção nisso, quanto mais links você conseguir fazer entre as páginas, melhor será para o seu ranqueamento. Se você tem, por exemplo, 15 páginas, 5 páginas, 10 páginas no teu site, faça com que uma página vá linkando para outra. Ah, Danilo, mas lá no menu já tem o link para todas as páginas. Não é isso que eu estou dizendo. Tem também que ter o menu com link para todas as páginas, mas é fundamental que você faça com que uma página tenha chamada para outra, tá? Porque você tem a autoridade de página, né, o PA. Então, uma página que, por exemplo, por algum motivo ela melhor se ranqueou, se ela está apontando para outra, então ela vai estar passando a autoridade dela para essa outra página. E essa outra aqui que está associada com outra vai estar passando a autoridade dela para outra. Então, você vai conseguir trocar a autoridade entre as URLs, entre as páginas. Então, quanto mais links você conseguir colocar nas suas páginas, links entre as suas próprias páginas, aqui eu não estou falando link para páginas externas. Ah, vou fazer aqui uma parte de links úteis. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo para você colocar link entre as suas páginas. Quanto mais links você colocar, melhor tende a ser o seu ranqueamento. Essa foi a quarta dica. A quinta dica é: aumente a quantidade de páginas. Quanto mais páginas você tiver dentro do seu blog, quanto mais páginas você tiver dentro do teu site, dentro da tua loja virtual, e conforme eu disse na quarta dica, uma linkando para outra, melhor tende a ser o seu ranqueamento. Fato é que quanto mais conteúdo você tiver, melhor tende a ser o seu ranqueamento, até porque você pode trabalhar com mais termos semânticos. Você deve sempre pensar o quê? Ah, eu quero ser ranqueado com o termo, por exemplo, cozinha planejada. Tá, beleza. Só que quais são os termos semânticos da cozinha planejada? E outro ponto, quais são os termos que são semânticos e são mais longos? E se eu trabalho para uma região específica, eu trabalho, por exemplo, só em Belo Horizonte. Então eu devo colocar o termo Belo Horizonte, porque aí eu falo para o Google que eu sou de Belo Horizonte e então eu tenho mais relevância, tá? Eu consigo melhor me ranquear. Ah, e se eu atuo para diversas cidades aqui? Você pode criar uma página falando sobre cozinha planejada ou móveis planejados, por exemplo, se essa for a tua área, para cada cidade, tá? Então você aumenta a quantidade de páginas, você linka todas as páginas, então você aumenta a quantidade de links e você vai com certeza aparecer com muito mais termos dentro do Google, dentro das mídias de busca. Isso vai te trazer muito mais tráfego, tá? Essa é uma estratégia muito utilizada e que sempre é fatal, ela sempre vai gerar bons resultados para você. Outro ponto muito importante, não adianta você, essa vai ser a sexta dica já, não adianta você criar um monte de páginas, fazer link entre essas páginas, né, que foi a quarta e a quinta dica, se você não colocar conteúdo rico dentro dessas páginas. Então todas as páginas que você for criar, você sempre deve pensar em aumentar a quantidade de conteúdo constantemente dessas páginas. O Google ele fala, por exemplo, para blog, uma recomendação que a indústria, na verdade, fala, né? Pelo menos 1000 palavras de escrita quando você faz um artigo. Quando você escreve um serviço, descreve um produto, pelo menos 1000 palavras deve conter. Sétima dica, cuidado com a profundidade dos links. Bom, o que seria a profundidade dos links? No momento em que se está arquitetando um site, vamos pegar aqui uma área específica, terceirização de serviço. Imagina que você agora olhe para o teu site, você que tem uma empresa de terceirização de serviço, ou qualquer outra, que é só um exemplo, tá? Uma loja virtual, enfim, e você observa que para o seu consumidor que quer entrar em contato com você, ele tem que, por exemplo, imagina que ele queira entrar em contato com uma empresa de limpeza pós-obra, tá? Então ele vai ter a possibilidade, ele terá, na verdade, que clicar num botão onde está chamado todos os serviços, então ele clicou uma vez ali, foi para uma página de todos os serviços. Depois ele teve que ir numa página de limpeza e apareceu todos os tipos de limpeza. Depois ele clicou então em limpeza pós-obra, está na página de limpeza pós-obra. Apareceu aqui, percorreu 3 páginas. E depois ele teve que clicar nessa página de limpeza pós-obra, uma página em que é um formulário de contato, né, uma página de contato para quem quer pedir mais informações de limpeza pós-obra. O que acontece é o seguinte: a cada nível que você aumenta a quantidade de cliques do usuário, profundidade, menor é a relevância dessa página. Então a página mais relevante vai ser a primeira, onde tem todos os serviços. Contudo, você tem que tomar cuidado, porque se ela tem todos os serviços, ela acaba não sendo tão coesa para o Google, porque ela tem todos os serviços ali. Para o Google, o consumidor do Google é mais coeso quando você fala somente de um produto, somente de um serviço. Então toma cuidado com isso. A segunda que a pessoa clicou lá no limpeza, né, ela foi para a limpeza, ela está na página de limpeza, ela tem menos relevância do que a primeira. E a terceira, que é a do limpeza pós-obra, tem menos relevância do que a limpeza, tá?
Então, e essa quarta, que é a parte de contato, ela nem é indexada pelo Google, não tem relevância nenhuma para o Google, para os motores de busca. Por isso que eu digo, toma cuidado com a profundidade que você coloca, faz o usuário percorrer até chegar na determinada página. Se essa profundidade ela for maior do que 3, nem indexação você terá, porque o Google ele entende que essa página ela não é relevante. Tá? Então essa foi a 7ª dica. A 8ª dica, ela é mais voltada também à programação. Você tem que se certificar com quem criou o teu site, ou se você é um desenvolvedor, você tem que se certificar disso, se você deixou o código altamente legível para os motores de busca. Então você deve utilizar as tags de header, você deve utilizar a tag de navbar, para menu, você deve utilizar a section, a side, você deve utilizar footer, enfim, todas as metas, todas as tags em que definem, que vai mostrar para os motores de busca, para você que não é programador nada disso, isso daí são códigos que você vai inserir dentro da programação do site, em que vai mostrar para os motores de busca aonde que está o cabeçalho, aonde que estão as seções, que seriam no caso o conteúdo, qual é o conteúdo mais importante dessa página, aonde que está o rodapé. Você basicamente está facilitando a leitura dos motores de busca. É como se você não colocasse isso, você estivesse colocando uma dificuldade maior para os motores de busca poderem entender a composição, a formatação do teu site, tá? Para você poder aumentar a fonte, para ele poder ler de maneira mais fácil, ficar mais legível para ele, você deve utilizar essa sequência que eu citei de header, navbar, de sections, né, as seções, de footer, a side, enfim. Sempre você deve buscar fazer com que o código do teu site, se você vai comprar um site hoje, por exemplo, vai estar procurando, vou comprar um site com alguém, fazer um WordPress, enfim, você sempre deve buscar com quem você vai fazer essa aquisição, se a arquitetura do teu site ela possui isso. Ah, mas eu já tenho um site, eu quero ranquear, não sei se isso é possível fazer. Todo site é possível de ser reestruturado o código, tá? Existem sites em que tem muito mais conteúdo, tem uma quantidade expressiva de conteúdo que às vezes é mais fácil você criar um do zero. Mas, se você, por exemplo, tem um site pequeno, mesmo que ele já tenha um determinado tempo ali de uso, muito provavelmente contratando um programador ele pode fazer reestruturação do seu código, ou se você não consegue ter acesso ao seu código para verificar se ele é semântico, dá uma olhada, pede para um programador olhar se ele é um código semântico, se ele é um código que é coeso, aderente ao que hoje os motores de busca eles estão pedindo. Essa é uma dica. Essa 8ª dica ela é uma dica mais técnica, onde você de fato precisa de um programador para poder lhe auxiliar. Tá? Ela não é aplicável para quem não programa. Mas é importante que você saiba. É importante que você saiba para que você possa cobrar daquele que está criando, ou daquele que criou, enfim, da empresa, do profissional que você fez a contratação. Ajuda muito no ranqueamento orgânico quando você tem um código semântico, um código altamente legível. 9ª dica, penúltima dica, seja sempre coeso entre o título em que você vai colocar, a descrição que você fez e o conteúdo da sua página, tá? O Google ele entende muito bem aquilo que você está prometendo lá no título, né? Na verdade chamando atenção no título, que você está contextualizando e chamando para ação, prometendo na descrição e o que você está entregando na página de destino. Então, o conteúdo em que você for dispor dentro das suas páginas, eles devem ser coesos ao título, à descrição. Assim como o título, a descrição deve ser coeso ao conteúdo. Enfim, é uma trindade. Título que é coeso ao conteúdo, conteúdo que é título que é coeso à descrição, a descrição que é coesa ao conteúdo do site, o site que é coeso ao título, à descrição que você dispôs. Sempre tem que existir aderência, coesão entre estes três. Você vai melhorar bastante também o seu ranqueamento no Google a partir do momento que, não só no Google, nos motores de busca em geral, a partir do momento que você tem essa aderência, que você consiga fazer com que essa trindade ela exista, essa coesão entre título, descrição e conteúdo do site. Por fim, a 10ª dica, ela não é uma dica de SEO, mas ela é uma dica que depois que você implantou tudo isso no teu site, essas 9 dicas que eu citei anteriormente, você tem que falar para o Google, olha Google, agora eu fiz todas as otimizações e eu quero um melhor ranqueamento. Como que você faz então para falar para o Google, eu quero um melhor ranqueamento, eu quero que você visite o meu site novamente? Você tem que enviar um sitemap.
existe a ferramenta do Google, né, o Google Search Console, aonde permite com que você envie sitemaps. Danilo, mas o que é um sitemap? Sitemap é um arquivo XML, geralmente, aonde nós vamos colocar as páginas e as prioridades das páginas que nós queremos que os motores de busca eles nos indexem, que eles nos rastreiem. A partir do momento que eu envio um sitemap dentro do Google Search Console, depois de algum determinado prazo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, o Google ele rastreia essas páginas e, obviamente, como você fez essas otimizações, muito provavelmente ali você já vai ganhar mais posições. Principalmente se você executou todas as dicas que eu dei, tá? Vamos revisar então quais foram as dicas. A primeira dica foi referente ao title e as tags H1, H2, P. A segunda dica que nós tivemos foi referente às meta tags description e robots. A terceira referente à velocidade do nosso site. A quarta dica referente ao link entre as páginas. A quinta dica foi crie mais páginas. A sexta dica foi enriqueça o conteúdo dessas páginas. A sexta dica foi um alerta, cuidado com a profundidade dos links. Assim como foi dito, as páginas mais relevantes são as páginas em que estão nos níveis mais altos. Tá? A oitava dica foi certifique-se quanto à programação, a estrutura da programação do teu site. A nona dica foi sobre coesão, seja coeso entre o título, a descrição e o conteúdo da tua página. E a 10ª e última dica foi, fez tudo isso? Envie o sitemap. Espero que esse conteúdo ele tenha sido relevante para você, que de verdade você coloque em prática. Teve dificuldade para colocar em prática? Lembre-se, o conteúdo está lá no blog, na descrição que está aqui nesse vídeo. Mas mesmo assim, se você teve dificuldade, nós estamos super à disposição para poder colaborar, para poder lhe ajudar. Após você assistir esse vídeo e colocar em prática, depois de uma semaninha geralmente, né? Volta aqui no nosso vídeo e comenta se você realmente melhorou ou se você não melhorou nada, ou até piorou o ranqueamento das suas páginas. Eu tenho certeza que você vai dar um feedback super positivo, porque é o que nós executamos aqui no nosso dia a dia e nós conseguimos resultados bem expressivos, tá bom? Também lhe encorajo a você comentar aqui nesse vídeo pedindo mais conteúdos. Ah, Danilo, fala sobre hit snippets, fala sobre isso, aquilo. É sempre importante você poder interagir para que nós possamos criar conteúdos em que você realmente sane uma dúvida, sane as dores que você possui dentro do seu dia a dia. Seja de ranqueamento orgânico no Google, Google Ads, mídias sociais, enfim. Estamos aqui abertos a sugestões, tá bom? Um grande abraço, novamente cito, espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você.